está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque ele está limpinho, mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque ele está sujinho. Se eu vou dar mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu ligar com meu irmão, faz dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. 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 Coração faz tum-tum-tum. Coração faz tum-tum-tum. Perfeito louvor, darei oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar o perfeito louvor para a glória de Deus. Sejam todos bem-vindos. Nesta noite, Deus abençoe a presença de todos. E bom poder estarmos reunidos, irmãos, para mais uma oportunidade, a gente poder aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Jesus no anonimato e também na fama. Duas fases que Jesus ele permeou sobre essa terra, passando por essas duas fases. Ele passou pelo anonimato, mas também ele passou pelo período de fama. E sobre esses dois pontos que eu quero estar falando com os irmãos, e eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer. Se eu que vou trazer um ensinamento, fiz umas anotações, você que vai ouvir, se não anotar, você não aprende nada, irmão, nada. Então é importante que haja algumas anotações. Eu sempre tinha essa preocupação. Aqueles que sabem escrever, eu falo, tá, irmãos? A gente sabe que tem alguns irmãos que não tem leitura, não tem condições de escrever, a gente entende, E vai ouvir, e Jesus vai abençoar e vai aprender. Mas aqueles que têm leitura, aqueles que sabem escrever, e um culto de ensinamento é muito cabível que você não se ache o entendedor, ou a pessoa que entende, ou que tem facilidade de aprender tudo, porque você não consegue. Eu digo com experiência própria minha mesmo. Mesmo quando eu estava na sala de teologia, estudando de verdade, irmão, estudando de verdade, além das apostilhas que era cedida para cada um de nós, eu ainda comprava um caderno. E haja caderno, eu tenho um caderno guardado aí ainda em casa, das minhas primeiras ministrações, sermões, conhecimento que os pastores estavam ensinando, e eu estava ali pegando para mim e escrevendo, porque eu sabia que eu não teria condições de gravar tudo quanto o pastor estava ensinando ali. E quando você grava algumas coisas é importante. Agora, quando você escreve, você vai ter mais segurança. Porque a nossa mente ela é falha, irmão. Nossa mente ela é muito falha. Tem coisas mesmo particularmente que eu ouvi que eu não lembro mais. Mas quando eu pego os meus cadernos de anotações e dou uma olhadinha, vem a mensagem todinha, vem o conhecimento novamente na mente. Então é importante que haja anotações. Não tenha dificuldade de notar, de escrever, que é importante para que os irmãos aprendam, irmão, porque a melhor coisa que tem é a gente aprender a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. Quando você tem o conhecimento genuíno da palavra de Deus, você não vai ser enganado por ensinamentos falsos, você não vai ser levado por doutrinas de demônios, por doutrinas de homem. Então é importante ter conhecimento. Quando você vê uma pessoa, principalmente do rumo pentecostal que nós somos, sair de um rumo pentecostal
para uma igreja que é seita, que é uma igreja totalmente antibíblica, isso demonstra categoricamente que essa pessoa conviveu o tempo todo dentro da igreja, mas não aprendeu nada. Mas quando você aprende verdadeiramente a palavra de Deus como ela é, você vai ter conhecimento e você vai ter sabedoria para responder com qualidade quem lhe interrogar sobre a sua fé. Porque a pior coisa que tem, eu estou numa introdução para entrar no texto, a pior coisa que tem é um crente que professa uma fé e quando ele é interrogado sobre a sua fé, ele parte para a ignorância. Ele não sabe responder nada. Não, eu aprendi assim, o pastor disse que é assim. Sim, mas aonde está na Bíblia? O pastor disse, mas ele falou aonde na Bíblia? Onde é que está o texto que o pastor ensinou para você sobre este assunto? E o que você vai fazer? Muitas das vezes, muitos passam vergonha. Eu tive muita preocupação quando eu me converti, ou seja, eu já nasci no berço evangélico, mas quando eu retornei à presença de Deus novamente depois de 3 anos, uma das maiores preocupações minha era conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia, e comecei a ler a Bíblia. Sem ter conhecimento como que se lia a Bíblia, eu comecei a ler de Gênesis, que é o livro de Bereshit, né? Que Gênesis é a linguagem portuguesa, né? Mas dentro das cópias dos originais, Gênesis é Bereshit. Então, eu comecei a ler de Gênesis a Malaquias, que é não o Velho Testamento. Nunca use essa expressão, Velho Testamento. Diga Antigo Testamento. Grava aí, Antigo Testamento, tá certo? Então, depois que eu li o Antigo Testamento, eu comecei a ler o Novo Testamento, que é de Mateus ao livro da escatologia, que é o livro de Apocalipse. E depois que eu terminei, você me pergunta, você aprendeu o quê? Eu te digo nada, porque eu li errado. Uma coisa que é importante que você entenda, se você tem o prazer de ler a Bíblia, que eu acredito que todo crente que tem leitura, ele tem que ter o prazer de ler a Bíblia completa. Porque você passa toda a sua vida na igreja, você que sabe ler, e nunca teve o prazer de ler a Bíblia completa, você é negligente à voz de Deus. Você não teve o prazer e o desejo de conhecer o Deus que você serve. Porque é impossível que nós conheçamos a Deus sem ler a Bíblia. É impossível, irmão. É importante que você leia a palavra de Deus. E quando eu aprendi o segredo de ler a Bíblia, aí sim minha mente se abriu. Porque aí eu comecei agora a ler do Novo Testamento, que é de Mateus, Apocalipse. Quando eu li de Mateus, Apocalipse novamente, e que eu voltei para o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, eu consegui entender tudo lá. Por quê? Porque o Novo Testamento, na nossa linguagem simples, para você entender, é como que fosse o dicionário do Antigo. Se você ler primeiramente o Antigo, quando você chegar no Novo, você vai dar um nó na sua cabeça. Porque tudo que está no Antigo Testamento são sombras. É tudo aquilo que está narrado, revelado, resumido no Novo Testamento. Então é importante que os irmãos aprendam este ponto. Coloque o prazer. Seja um crente que tenha prazer de estar lendo a Bíblia e conhecendo ela. Porque isso é o caminho que vai te conduzir ao céu. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que vai na sua trajetória de vida se perder. Porque não leu a Bíblia. E eu acho engraçado, às vezes as pessoas sentem o desejo de pregar. Aí você faz uma pergunta, qual foi o texto bíblico que você leu essa semana? Não li nenhum. Não tem como você pregar sem ler Bíblia. Então é importante, às vezes, irmão, quando a gente se converte, o Espírito Santo de Deus está me orientando sobre isso aqui. Quando a gente se converte a Cristo, a gente tem uma sede, né? A gente tem uma sede de orar, a gente tem uma sede de consagrar, a gente tem uma sede de ler a Bíblia. Passa-se os anos, a Bíblia fica como que fosse uma peça de lembrança. Na estante,
aberta no Salmo 91, dizendo, vou deixar no Salmo 91 porque nenhum mal adentrará a minha tenda. Isso é balela, irmão. Esse negócio de pegar a Bíblia e deixar a Bíblia aberta para nenhum mal chegar na tua tenda, não existe isso. Nenhum mal vai chegar na tua tenda se tu viver ela, se tu praticar ela, se a palavra de Deus estiver em ti. Aí sim, nenhum mal adentrará a sua tenda. Por isso que o salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu, não é na estante, não é no rack, guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Você já teve o prazer de pegar um carro de lotação, ou até fazer uma viagem, e de repente você vê uma Bíblia aberta na frente do para-brisa? Eu fiz uma pergunta uma vez para um motorista, e eu perguntei para ele, qual o sentido daquela Bíblia aberta? Ele disse, é para o Senhor me proteger. Irmãos, deixa eu interpretar algo aqui para vocês. Está vendo isso aqui? Isso é uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela só tem efeito na vida da pessoa se você viver ela, se você ler ela, se você conhecer ela. Se você não conhece, você pode estar com uma Bíblia, não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Agora, se você ler ela, se você conhecer ela, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que tem de crente velho em igreja, crentes velho em igreja, estou esperando ele do meu fundo, em nome de Jesus, crente velho em igreja, velho, que comete tantas coisas absurdas, coisas terríveis. Por quê? Porque não tem conhecimento, porque não se preocupa em conhecer ao Deus que serve. Como é que eu vou saber o que Deus quer se eu não conheço Ele? Como é que eu vou saber o que Deus está exigindo de mim se eu não me importo em conhecer o que Ele quer de mim? Como é que eu vou não conhecer aquilo que Deus está querendo que eu melhore em mim? Ou que eu esteja fazendo que não está no agrado e que não está na vontade de Deus, se eu não conheço que a Bíblia condena? Porque se você não conhece a Bíblia, irmão, aprenda isso hoje. Você pode estar um crente velho dentro da igreja, mas você vai estar cometendo muitas coisas que não estão no agrado e na vontade de Deus. E isto pode atrapalhar a sua salvação. Porque essa falta de conhecimento não é a falta de conhecimento de um ímpio. Será uma falta de conhecimento de quem não tem preocupação em aprender e conhecer sobre o seu Deus. E Deus não vai levar você por inocente. Eu vou interpretar algo aqui. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ímpio. Quando você está lá fora. Agora, se você está dentro da igreja, servindo a Deus, e você está praticando, você tem anos dentro da igreja, e você está praticando coisas abomináveis aos olhos de Deus, aquilo que a Bíblia condena, porque você não se preocupou, não se importou conhecer, ter um conhecimento que aquilo não é de Deus, não provém de Deus, e pratica, você vai perder sua salvação. Porque Deus não vai passar a mão na tua cabeça e dizer, não, meu filho, você não sabia. Por que não procurou saber? Porque a ordem da Bíblia é essa. A ordem da palavra é essa. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se você não prossegue em conhecer o que o Senhor estabeleceu para a sua vida, e você vive numa vida errônea, irmão, você vai dar glória a Deus, você vai profetizar, você vai falar em mistérios com Deus, você vai ser um vaso nas mãos de Deus, Deus vai te usar, vai fazer sinais e prodígios e maravilhas na tua vida, porém tu não entra lá. Ou você acha que não está incluso nesse texto, Senhor, mas é em teu nome. Isso é para ímpio não, irmão. Isso é para crente. Isso é para quem conhece a verdade. Isso é para quem renunciou ao mundo de pecado e veio para a presença de Deus. Mas, Senhor, mas é em teu nome.
Em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, sinais, prodígios. O Senhor vai olhar assim e vai dizer: apartai de mim, maldito, que não te conheço. Isso é para ímpio, isso é para crente. Então tenhamos cuidado, irmãos, quando eu falo aqui, já durante esses 5 anos que aqui estamos, da congregação, eu falo: irmão, leiam a Bíblia. Irmão, leiam a Bíblia. Irmão, estude a Bíblia. Irmão, medite na palavra. Irmão, conheça a palavra. Por quê, irmão? Porque Deus me chamou para te orientar, para tu chegar lá. E para chegar lá você tem que conhecer. Sabe o que acontece, irmão? Você sabia, olha o que Deus está falando no meu coração aqui. Você sabia que tem algumas coisas que vai ser atrapalhado na sua vida, porque você está negligenciando a palavra. Tem algumas coisas que está dando certo, vai começar a dar errado. Porque você está se afastando de Deus. Porque você está sendo negligente às coisas de Deus. Que as coisas agora estão boas. O cenário agora é favorável. As coisas estão muito ótimas para você. Então, para que mais orar? Você não está orando como orava antes. É por isso que Deus não pode deixar o crente muito tempo fora da prova. Ele tem que mandar mais. Porque quando a gente estamos na prova, a gente ora mais, a gente consagra mais, a gente tem sede de Deus, de ler Bíblia. Você lembra quando você estava na prova? Sua vida era outra. A intimidade que você tinha com Deus era outra. Hoje você está light. Está um crente mais light. É para você mesmo que Deus está falando. Está light. Para que orar tanto? Já estou de posse. Para que ler a Bíblia? Deus viu o prazer que você tinha em orar, em se derramar na presença dEle, em ler a palavra, e Ele ficava lá de cima olhando assim. Eu vou mandar uma vitória para a vida do meu servo, da minha serva. Derramou uma bênção sobre você. O que você fez? Esqueceu. É por isso que tem crente, irmão, que não pode ficar muito tempo na bênção. Tem crente, irmão, que a bênção tem que vir, mas com pouco tempo depois tem que vir outra prova. Por isso que às vezes você já ouviu alguém falar: eu não entendo, Deus me dá uma vitória hoje, do nada as coisas de novo, um problema. Eu saio com uma prova hoje, amanhã tem outra. Tomei uma posse de vitória hoje, amanhã eu estou entrando em outra. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vê que você relaxa. E Deus não quer que você relaxe. Aí Deus vai mandando mais. Não, pera aí, eu mandei uma bênção, ele relaxou, ela relaxou, então deixa eu mandar outra. Uma provinha, mais um apertinho, para ver se vem para a minha presença como tem que vir. Então é importante que os irmãos entendam isso. Eu estou nessa rápida introdução aqui, para que os irmãos entendam o que eu vou falar. É tempo de conhecermos ao Senhor. Você precisa conhecer ao Senhor. Você precisa saber quem Ele é. Você não conhece Ele. Você sabia que tem crente que não conhece Jesus? Crente. Você sabia que tem crente que não conhece Deus? Conhece não. Você sabia que tem crente que não conhece o Espírito Santo? Dentro da igreja, mas não conhece. Se alguém perguntar para ele quem é Deus, se alguém perguntar para ele quem é Jesus, se alguém perguntar para ele quem é o Espírito Santo, como que você me explica essas três diferenças? Pai, Filho e Espírito Santo. Você não conhece Deus, você não conhece Jesus, você não conhece o Espírito Santo. Se tem uma pessoa nesse ambiente que tem prioridade de falar do Espírito Santo, sou eu. Porque eu conheço Ele. Eu conheço Deus. Eu conheço Jesus.
eu conheço o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho também é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força que preenche o universo. Como que você iria explicar que Ele é Deus, se você não conhece a Ele? Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece um texto bíblico que prove, porque não lê a Bíblia. A maior experiência que eu tive com o Espírito Santo, irmão, foi no altar. A maior experiência. Quando eu subi no altar de uma igreja para ministrar, eu não estava naquele dia 100%. Eu disse: Senhor, eu vou pregar o que hoje aqui? Porque tem dias que as coisas são tão complicadas nas nossas vidas, que a gente estuda a Bíblia, mas não vem nada na mente, mesmo você estudando, porque as preocupações mas você não pode deixar de estudar. Eu estudei tua palavra, mas a mensagem não encaixou aqui na minha mente para entregar ainda para a sua igreja. E quando eu olhei para o púlpito, um monte de pastores, tudo estudado, tudo formado, eu vou começar a entrar no texto agora, tudo formado, uma igreja enorme, provavelmente, eu não sei, mas tinha equivalente a 400 a 600 pessoas no ambiente, era um congresso. Quando eu peguei no microfone, cadê a mensagem? E olha que eu leio a Bíblia. Mas eu depois entendi que o Espírito Santo queria ter um particular comigo. Por isso que Ele não me deu a mensagem. Ele tirou tudo da minha mente. Porque Ele queria que eu tivesse uma experiência. Ele queria que eu conhecesse Ele. E quando eu peguei no microfone: Auxiliar, vem aqui, por favor. Eu estava nessa posição. Fique aqui, Auxiliar, por favor. Eu estava assim. Quando eu pastor, vamos ouvir a mensagem pelo evangelista Jailson. Pegando o microfone que eu falei: eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Na mesma hora eu senti alguém se aproximando de mim. Eu senti. Eu olhei e não vi ninguém. De repente, eu vi quando a mão fez assim, ó, me apalpou no ombro. Quando ele me apalpou assim no ombro, eu escutei uma voz que dizia assim: Paracletos. Pode sentar. Glória a Deus. E quando eu ouvi aquela voz, eu senti uma glória de Deus. E na mesma hora, o texto que eu li, o Senhor me deu a mensagem naquela hora. E naquele dia Jesus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo no ambiente, salvou almas. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa saber que Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A terceira pessoa da divindade. Não é trindade. Esse nome trindade nem existe na Bíblia. É a terceira pessoa da divindade. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você sabe o que é ter uma intimidade com o Espírito Santo? É você subir numa moto. Quando eu estava com o auxiliar José Edio, a gente foi para um culto em Belém. Terminou o culto de Belém. Quando eu cheguei, se não me foge a memória, auxiliar, ou foi no Ena, ou foi em Sítio do Meio, mais ou menos, que a gente voltou. Eu reduzi a moto, voltei, porque eu ouvi quando o Espírito Santo disse assim para mim: volta. E eu voltei e vim por dentro. Você tem intimidade com o Espírito Santo, é outra coisa. Ele fala com você de forma extraordinária, irmão. Você precisa ter sede de Deus.
Você precisa ter sede do Espírito Santo, irmão. E a sua vida vai ser totalmente diferente. Entrando no texto neste momento, eu quero falar em primeira mão, em primeiro sentido, em primeira aplicação, sobre o período do anonimato. O que é anonimato? Alguém pode falar alguma coisa para mim do que é um anonimato, irmão? Se você souber falar alguma coisa sobre o anonimato, não tenha vergonha. Se errar, não tem problema, estamos aprendendo. Você sabe falar alguma coisa do que é o anonimato? Sou não conhecida. Mais alguém fala? Período do anonimato é o período que ninguém te conhece. É o período que você não recebe aplausos de ninguém. É o período que as pessoas não te reconhecem, não valorizam o que você é e não valoriza quem é você. O período do anonimato é você estar no meio de uma multidão, mas você está só. É você sentar ao redor da mesa tendo 30, 40 pessoas e ninguém te conhece. Ninguém conversa com você. Você está ali, mas parece que você não está, porque ninguém interage com você. Isso é tempo de anonimato. E muitas das vezes você não entende falar, ninguém está fazendo caso de mim aqui. Eu já vi pessoas saírem de igreja por conta disso. Dizer, não, o pastor não me vê, ninguém me vê na igreja. O irmão fala com fulano, fala com Betano, mas ninguém me vê, parece que eu estou na igreja e não estou. Você precisa aprender nessa noite aqui que existe um tempo chamado tempo do anonimato. E o tempo do anonimato é você e Deus e mais ninguém. E se você não entender isso, você acaba saindo dos planos, dos projetos de Deus e perde a bênção de Deus. Se você não sabe o que é passar um anonimato dentro de igreja, eu vou te dizer o que é passar um anonimato dentro de igreja. É terminar o culto, todo mundo se cumprimentar e não cumprimentar você. É você estar ali, mas para muitas pessoas era melhor que você não tivesse. Era você estar ali, mas você não era contado como membro da igreja. Isso é tempo de anonimato, eu sei o que é isso. É você entrar pela porta da igreja e ninguém olhar para você. É você estar no meio do povo e parece que não está ali. Você não está no ambiente. Isso é período do anonimato. O período do anonimato tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo. O lado negativo do anonimato, sabe o que é? Porque o ser humano, ele tem em si a necessidade de se comunicar. Ninguém vive sem se comunicar com ninguém. Você precisa se comunicar. O ser humano é comunicativo. Deus criou o homem desta forma. Por isso que quando Adão e Eva estavam no jardim, que é importante que os irmãos entendam isso aqui, na virada do dia Deus comparecia ali. E a Bíblia diz que Adão, Eva, tinha diálogo com Deus. Ele se comunicava com Deus. Por isso que quando Deus chega no jardim, faz uma pergunta e diz assim: aonde estás, Adão? Porque tinha um local, tinha um ambiente de culto, tinha um ambiente de adoração, tinha um ambiente de comunicação. E quando você sai desse ambiente, você se distancia de Deus. Aí Deus faz a pergunta: onde estás? E esse onde está de Deus está caindo para muitos aqui nesta noite. Aonde você está? Aonde você tem entrado? Quais são os ambientes que você tem estado? Será que os ambientes que você tem entrado, o Senhor está lá?
Onde estás? Quando Deus te procura no período da oração, o teu quarto não sabe mais o que é oração. Você não mais se ajoelha no quarto. Você não sabe mais o que é se ajoelhar na beira da cama. Onde estás? Então, o lado do anonimato tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. O lado negativo é que machuca. Viver só não é bom. Por isso, irmão, que Deus criou a mulher. Porque Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Porque Deus não criou o homem para viver só. Deus criou o homem para se comunicar. Deus criou o homem para ter alguém ao seu lado. Então é importante. E o lado positivo do anonimato é que ninguém enche o teu saco. Porque quando você está no anonimato, olhe para cá para entender isso. Quando você está no anonimato, sabe o que acontece? Ninguém te conhece. E se ninguém te conhece, te procura. E se ninguém te conhece, vai atrás de você para nada. Então é um algo positivo, porque você tem liberdade de viver. Uma pessoa antes da fama, ela anda por todo canto tranquilamente. Depois da fama, se não andar com segurança, não tem nem direito de ficar com a família andando num shopping. Porque a multidão cerca. E fica um tira foto para cá, puxa para cá, puxa para lá. A pessoa perde até a paz. Então o anonimato tem esse lado positivo, que você vive tranquilo. Agora, quando você sai do anonimato para o período do conhecimento, para o período da honra, para o período da fama, o negócio muda. Porque agora você é mais olhado. Porque a quem Deus mais dá, Deus cobra. Quanto mais Deus te dá, Deus vai cobrar de você. Se você não tem capacidade de ser cobrado, não exerça nada. Quando você for solicitado para servir algo na obra, se você não tem capacidade de passar por exigências, não aceite. Porque a quem Deus mais dá, vai ser cobrado. Você será cobrado. Você é cobrado pela sociedade. Você é cobrado dentro de casa. Você é cobrado na igreja. Você é cobrado onde você está. Porque logo vão dizer: mas logo fulano que é. Bispo afastado de Jesus. Já fui presbítero da igreja tal. Caí no mundo das drogas depois que a minha esposa me abandonou. Eu sempre gostei de louvar. Quando o homem abriu a boca e começou a cantar, por toda a minha vida foi uma glória dentro da igreja, irmão. Infelizmente eu não tenho contato com ele. Infelizmente a gente viajava muito. Hoje, por opção minha, eu não quero mais estar viajando. Mas Deus me deu esses prazeres, esses privilégios de ver. E eu quero crer que esse homem está firme, está servindo a Deus. Você não sabe, muitas das vezes aquela pessoa que você passou por ela, com aquela vasilhinha ali no chão, pedindo uma moeda, e ainda gritou e disse: ei, me ajuda com R$1. Você não sabe o que está por trás daquela história ali, daquela vida. Você não sabe o que está por trás daquele semblante caído, daquele semblante sofrido. Eu tenho uma frase no meu coração que o Espírito Santo disse assim para mim: nunca vire as costas para um campo missionário.
E sabe qual é o campo missionário, irmão? É aquelas almas que estão lá, que ninguém vai lá ajudar, que ninguém vai lá estender as mãos. Então o tempo do anonimato não é fácil. Voltando aqui agora para o texto, pouco a gente vamos ver falar de Jesus no anonimato. Por quê? Porque no anonimato ninguém fala no teu nome. Quem é que vai falar no nome de quem está no anonimato, irmão? Só vai falar no nome de quem tem alguma coisa. Quem está no anonimato não tem nada. Quem está no anonimato, irmão, não recebe aplausos de ninguém. E pasme o que eu vou dizer aqui hoje. Deus te guarde e te livre de um dia você cair no anonimato. Porque o que eu já vi, irmão, de homens de Deus, pastores, que todo mundo queria tirar uma foto com ele, queria ter uma foto registrada, postava nas redes sociais dizendo: eu conheço fulano, fulano é meu amigo. Mas teve um deslize na vida, e quando deslizou, o povo esquece quem é a pessoa. Você só tem o respeito pelo pastor Jailson se ele continuar sendo o que ele é hoje. Está vendo esse respeito que você tem por mim? Você só tem porque você sabe quem eu sou. Se Deus o livre, eu tivesse uma queda na vida, você não tinha mais o respeito, você não olhava para mim do jeito que olha hoje. Porque o ser humano é isso. Quando você falha na vida, o ser humano esquece da sua história. Basta você ter um deslize na vida e todo mundo esquece de tudo que você fez. Quantos homens de Deus que eu conheço, que estavam aí na fama, na mídia. Adeildo Costa, tanto outros. Adeildo Costa voltou para cair, teve uma queda, estava usando drogas. Teve que ir para uma clínica para se recuperar. Um dos maiores pregadores que eu já ouvi pregar foi para uma clínica se recuperar das drogas. Você entra hoje num vídeo dele, numa pregação dele, os próprios crentes detonando. Olha aí, dando uma de crente nos altares drogado. Esqueceu de quantas almas ele ganhou. Esqueceu de quantas vidas ele tirou lá da lama, da sarjeta. Esqueceu. Fica assim, como que se fosse melhor. O mesmo buraco que tu entra, ele entra. A mesma terra que vai dissolver o teu corpo, vai dissolver o corpo dele. Ninguém é melhor do que ninguém. Já chegou momentos mesmo de pessoas me abraçarem, eu indo para pregar em congressos. E a gente sabe, viu, irmão? A gente conhece quem tem humildade e quem não tem. Eu já fui pregar em congresso, aprenda isso aqui, por favor. Eu já fui pregar em congresso que eu desci do púlpito para botar um morador de rua dentro da igreja para ele ouvir a palavra. Porque ninguém na igreja olhou para ele. E eu via lá naquela igreja, quando tinha 2 porteiros na igreja, 2 diáconos. 2 diáconos na portaria. Eu via quando fazia assim: vai embora, vai embora, vai embora. Porque ele estava com saco, cabelo crescido, o cheiro inalou a igreja. Eu desci do púlpito e fui lá. Falei: como é seu nome? Todo mundo olhou para mim. Eu não estou aqui me apresentando, irmão. Eu estou aqui falando o que eu sou. Eu desci, perguntei: como é seu nome? Ele disse: Roberto Paulo, não sei de quê. O senhor tem o prazer de ouvir a palavra de Deus? Ele disse: eu quero, mas já tem várias vezes que eu tento entrar nessa igreja e ninguém deixa eu entrar. Falei: o senhor vai entrar hoje. Me dê seu saquinho aqui.
pesado. Eu fui pegar com algum pessoa que estava maneiro, mas eu acho que tinha arroz dentro, tinha fubá, tinha quilos de alimento. A mão eu segurei. Falei para o diácono, porque diácono é para isso, irmão. Na igreja, auxiliar trabalha para estar na atividade, atencioso. Não é para estar em púlpito, não. Só auxiliar. Meu filho, pega esse saquinho, bota lá no canto da igreja, por favor. Eu vi quando pegou assim, irmão, com nojo do saco do homem. Vem cá, passei no meio, botei o dedo na frente assim, ficou na frente, cabelão, baixou a cabeça, bem sério. Eu acho que tem a mensagem no YouTube, se eu não me engano tem, no outro YouTube que eu tenho, ele sentado assim na frente, lágrima caindo. Olhe para cá, irmão, tempo do anonimato. Você quer saber quem é quem? É quando você não é nada. Porque quando você é alguma coisa, aparecem muitos, irmão. Esses que aparecem na sua vida depois que você está no bom bem da vida, esses são aproveitadores. Valorize aqueles que estavam com você quando você não tinha nada. Valorize aqueles que estendeu a mão quando você não tinha nada. Quando ninguém queria te acolher, ninguém dava credibilidade a você. Valorize esses. Porque quem chega na hora do bolo, irmão, só come a fatia. Valorize aqueles que mexeu a massa com você. E na frente, comecei a pregar. Terminei, eu olhei, pastor, posso fazer um convite? Posso, porque tem pregador imaturo que chega e vai fazer um convite sem pedir permissão ao pastor. Ele não tem direito para isso. Outro erro que muitos pregadores cometem: com a permissão do pastor eu quero, nem pedir. Muitos fazem isso aqui quando vêm para cá, com a permissão do pastor, nem pediu. Aí o que acontece, irmão? Eu fiz o convite, quando eu fiz o convite,